Hoje falaremos do Marechal Pietro Badoglio. Quem foi esse homem? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou na história da Itália na Segunda Guerra Mundial? Pietro Badoglio nasceu no dia 28 de setembro de 1871 em Grazzano Monferrato. Era filho de Mario Badoglio, um modesto proprietário de terras, e Antonietta Pitarelli, uma rica burguesa. Em 5 de outubro de 1888, ele foi admitido na Accademia Reale di Torino, onde alcançou o posto de segundo-tenente em 16 de novembro de 1890 e tenente em 7 de agosto de 1892. Em fevereiro de 1896, ele foi enviado à Eritreia com o general Antônio Badiceira e participou da expedição a Adigrat para libertar o major Marcello Prestinari do cerco. Posteriormente, ele permaneceu guarnecido no Planalto de Adiqui até o final de 1898 e de volta à Itália depois de frequentar a Scuola di Guerra dell'Esercito, no qual foi promovido a capitão em 13 de julho de 1903 e participou desde o início da Guerra Ítalo-Turca, onde foi condecorado por bravura militar por ter organizado a ação em Anzara e promovido a major por mérito de guerra por ter planejado a ocupação do oásis de Zanzor. Em 25 de fevereiro de 1915, no início da Primeira Guerra Mundial, Pietro Badoglio foi designado para o Estado-Maior do Seconda Armata e para o comando da 4ª Divisione del Regio Esercito, em cujo setor ficava o Monte Sabotino, no qual era desprovido de vegetação e extensivamente fortificado pelos austríacos, assim como também possuía numerosos túneis, que até então eram considerados inexpugnáveis. Naquela ocasião, ele conseguiu convencer o Estado-Maior de que, para conquistar aquele pico, era necessário recorrer a uma tática diferente do ataque frontal, que havia causado milhares de mortes. A ideia de Badoglio foi conquistar através de um labirinto de túneis escavados na rocha em um nível mais baixo que os austríacos, quase em contato com as posições inimigas. O trabalho de escavação e reforço das valas subsequentes duraram meses. Enquanto isso, Badoglio foi promovido a coronel em abril de 1916 e foi nomeado como chefe do Estado-Maior do 6º Corpo d'Armata, no qual ele continuou a dirigir as obras e comandou pessoalmente a brigada que atacou Sabotino, de surpresa, conquistando aquele espaço e havendo poucas perdas em 6 de agosto de 1916. Ele foi promovido a major-general por mérito de guerra e, em novembro, assumiu o comando da Brigata Cuneo. Em maio de 1917, foi nomeado para comandar o 2º Corpo d'Armata, poucos dias antes do início da 10ª Batalha de Isonzo, no qual ele conquistou o Monte Vodice e o Monte Cuco, posições também consideradas quase inexpugnáveis. Foi então que o comandante do 2º Exército, Luigi Capello, propôs a promoção de Badoglio a tenente-general e, na subsequente 11ª Batalha de Isonzo, atribuiu-lhe o comando do 27º Corpo de Exército. O chefe do Estado-Maior do Exército Italiano era Luigi Cadorna. Na frente de Isonzo, Cadorna havia destacado ao sul, no caso à direita, o 3º Exército, comandado pelo Duque de Aosta, e composto por 4 corpos de exército. Ao norte, à esquerda, o 2º Exército, comandado pelo general Luigi Capello, e composto por 8 corpos de exército. A ofensiva austro-alemã começou às 2 horas da manhã de 24 de outubro de 1917, com fogo de artilharia preparatório. Primeiro gás, depois granadas, até cerca de 5h30 da manhã. Por volta das 6 horas da manhã, um fogo destrutivo muito violento começou em preparação para o ataque da infantaria. Relatórios do comando de artilharia do 20º Corpo de Exército, do coronel Canoniere, indicam que os disparos entre 2 e 6 horas produziram perdas muito leves. Somente na bacia do Plezzo, os gases tiveram efeitos mais sérios. O ataque da infantaria começou às 8 horas da manhã, com um avanço imediato na ala esquerda da bacia de Plezzo, no flanco esquerdo do 2º Exército. Essa parte da frente foi guarnecida ao sul, entre Tomino e Gabrilli, uma cidade a meio caminho entre Tomino e Caporetto.
pelo 27º Corpo de Exército de Pietro Badoglio. Para complicar ainda mais as coisas, havia uma situação pouco menos dramática na frente do 4º Corpo de Exército de Cavacciocchi, na fronteira ao sul, com um corpo de exército comandado por Badoglio. O verdadeiro desastre, de fato, começou quando o inimigo chegou a Caporetto, vindo de ambos os lados de Isonzo. A resposta fraca, inoportuna e ineficaz da artilharia italiana na frente do 27º Corpo de Exército foi uma das razões comprovadas para o avanço. Todavia, a razão pela qual isso aconteceu ainda é fonte de discussão até hoje. Encravado entre os dois corpos de exército e numa posição mais recuada, o 7º Corpo de Exército, comandado pelo general Luigi Bongiovanni, também foi rapidamente destacado. Sua eficácia foi nula. A falta de reservas por trás do 4º Corpo foi certamente uma das principais razões que contribuíram para a derrota. Badoglio introduziu um novo critério orgânico na indução de novas classes de conscritos, agrupando-os em departamentos homogêneos para que seu frescor não fosse diluído e resfriado pelo contato com veteranos. Ensinado pela experiência, cuidou melhor do serviço de inteligência e, embora com relutância, aprovou a manobra de flanqueamento que foi vitorioso, ao permitir alcançar a vitória final na Batalha de Vittorio Veneto. Em 3 de julho de 1919, ele foi condecorado com a Medalha de Prata por bravura militar por suas operações. No final da guerra, em 1918, Badoglio fez parte da comissão que obteve o armistício de 4 de novembro com os austríacos em Pádua. Em 6 de novembro de 1918, ele foi nomeado Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem Militar de Saboia. Após a guerra, Badoglio foi nomeado senador em 24 de fevereiro de 1919. Já em 13 de setembro, o primeiro-ministro Francesco Saverio Nitti o nomeou comissário militar extraordinário de Venezia Giulia. Ele ocupou esse cargo quando Gabriele D'Annunzio prosseguiu com a empresa de Fiume. Badoglio permaneceu lá até novembro. Em 2 de dezembro de 1919, Badoglio foi promovido a general do Exército e nomeado chefe do Estado-Maior do Exército. Ele ocupou esse cargo até 3 de fevereiro de 1921. Quando foi colocado em serviço para inspeções, tornando-se também membro do Conselho do Exército. Na véspera da marcha sobre Roma, em outubro de 1922, Badoglio foi consultado pelo rei sobre a gravidade da situação. O general afirmou que a manifestação se dispersaria ao primeiro tiro e, para restabelecer a situação, pediu poderes extraordinários, que, no entanto, não lhe foram concedidos. Em 1923, após a instauração do fascismo, ele foi nomeado embaixador do Brasil a seu próprio pedido. Em 4 de maio de 1925, Badoglio foi o primeiro a assumir o cargo recém-criado de chefe do Estado-Maior-General, cargo que ocupou por mais de 15 anos, até 4 de dezembro de 1940. Em 17 de junho de 1926, ele foi promovido a uma patente estabelecida especificamente para os oficiais que se destacaram particularmente durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1º de fevereiro de 1927, ele deixou seu posto como chefe do Estado-Maior do Exército para o general Giuseppe F. Ferrari. Em 18 de dezembro de 1928, Badoglio foi nomeado governador único da Tripolitânia e da Cirenaica. 3 dias antes de partir para Trípoli, ele foi condecorado com o colar da Ordem da Annunziata, juntamente com os outros 3 marechais da Itália nomeados em 1926. Como governador da Tripolitânia italiana, teve como seu vice Graziani, que já vimos no canal, que no caso era governador da Cirenaica. Em 20 de junho de 1930, Badoglio ordenou a deportação forçada da população de Gebal. 100.000 pessoas foram forçadas a deixar todos os seus bens, levando consigo apenas o seu gado. A massa de deportados foi trancada em 13 campos de concentração na região central da Líbia, após uma marcha forçada de mais de 1.000 quilômetros no deserto. Apenas 60.000 sobreviveram à deportação. Após a captura do líder rebelde, Amaral Mukhtar, em 11 de setembro de 1931, Badoglio ordenou ao general Graziani que matasse o prisioneiro. Badoglio então providenciou que a sentença fosse executada no campo de concentração mais importante para os líbios, para que fosse vista pelo maior número de pessoas. Do ponto de vista da administração civil da colônia,
Badoglio buscou a implementação de um amplo programa de obras públicas, como o planejamento da longa estrada costeira e a construção de edifícios públicos nas cidades de Trípoli e Benghazi. Em 30 de novembro de 1935, Badoglio foi enviado para Massaua como comandante da força expedicionária na Etiópia, substituindo o general Emílio de Bono. Badoglio não encontrou uma situação particularmente favorável. As tropas italianas avançaram cerca de 100 quilômetros e os abissínios, reorganizados, retomaram a iniciativa de ambos os lados, com a intenção de cortar em dois a ofensiva dos invasores. Badoglio, em vez de continuar o avanço, demorou mais tempo para melhorar a situação logística e tática, recuando para Aksum. Depois de esperar a chegada de mais 3 divisões, e além de mais 2 na frente somali, ele conseguiu mobilizar 200 mil homens, 750 armas, 7 mil metralhadoras e 350 aviões contra 215 mil abissínios, praticamente sem artilharia ou aviões. Badoglio, com uma manobra convergente apoiada pela artilharia e pela força aérea, recuperou a iniciativa após um hiato de 3 meses, alcançando a vitória em uma campanha do dia 11 ao dia 15 de fevereiro de 1936, aniquilando do exército inimigo em torno de 80 mil homens. Em 28 de fevereiro, ele ocupou Amba Alege, e em 31 de março, perto do lago Askyang. Em 5 de maio de 1936, às 16 horas, Badoglio entrou vitoriosamente em Addis Ababa. Após a guerra, Badoglio pediu para deixar seu cargo de vice-rei da Etiópia para retornar às suas funções como chefe de gabinete. Em 11 de setembro de 1936, o Duce aceitou o pedido e nomeou Rodolfo Graziani como vice-rei. Ao mesmo tempo, o Duce comunicou a Badoglio que o rei o havia nomeado motu proprio, que significa seu próprio impulso. Também recebeu o título de Duque de Addis Ababa, e ele também recebeu o cartão de membro honorário do Partito Nazionale Fascista, retroativo a 5 de maio, no dia da ocupação de Addis Ababa. Em 1º de novembro de 1937, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, e em 1938 seu local de nascimento tornou-se Graziano Badoglio. Em 29 de maio de 1940, Benito Mussolini, o Duce, convocou o Marechal Badoglio e todo o Estado-Maior do Exército para uma reunião secreta no Palazzo Venezia, comunicando a decisão da Itália entrar na guerra ao lado da Alemanha. Em 10 de junho de 1940, a Itália declarou guerra à França e ao Reino Unido, e ao mesmo tempo, Vittorio Emanuele III assinou o decreto concedendo a Mussolini o comando operacional de todas as forças armadas. Parecia claro que essa delegação foi proposta pelo próprio Badoglio. O Marechal Badoglio, profundamente contrário a lançar um ataque que ele não reconhecia como tendo qualquer possibilidade de sucesso, havia apenas elaborado planos defensivos para a frente ocidental, aquela com a França. A rendição dos franceses aos alemães era iminente. Badoglio procrastinou, citando dificuldades em desenvolver planos ofensivos. Em 18 de junho, a França foi atingida por um ataque de mais de 300 mil homens. Apesar da derrota geral do exército francês, as tropas italianas marcaram passo e, em 23 de junho, no fim das hostilidades, a ofensiva havia produzido a conquista apenas da cidade fronteiriça de Menton, custando 1.237 mortos e desaparecidos para os italianos, contra 187 vítimas para os franceses. Em 24 de junho, Badoglio presidiu a comissão de armistício com a França, na Villa Antisa, em Odiata, perto de Roma. Em outubro de 1940, Mussolini, em uma reunião privada no Palazzo Venezia, comunicou a Badoglio e Mario Roata, na época vice-chefe do Estado-Maior do Exército, que tinha como intenção de declarar guerra à Grécia. Segundo Roata, tanto ele quanto Badoglio deixaram claro ao chefe de governo, no caso Mussolini, a necessidade de empregar pelo menos 20 divisões, para cuja transferência para a Albânia no prazo de pelo menos mais 3 meses. Em 22 de outubro, Badoglio escreveu uma carta a Cesare Maria de Vecchi, governador do Dodecaneso, e ele disse: "A expedição punitiva contra a Grécia começa no dia 28. Esses porcos gregos receberão o tratamento que merecem. Estou muito tranquilo em relação ao Egeu. Aí estão vocês e seus magníficos soldados.
A partir da meia-noite do dia 27 ao dia 28, torpedeiem tudo que hastear a bandeira grega. Viva a Itália! Viva o rei imperador! Viva o Duce! Badoglio então ordenou o início do torpedeamento 3 horas antes da declaração de guerra, marcada para as 3 horas da manhã. Posteriormente, em 10 de novembro, após os primeiros reveses militares, uma nova reunião foi realizada entre Mussolini e os chefes do Estado-Maior. Nessa ocasião, Badoglio foi lapidar que nenhuma culpa podia ser atribuída ao Estado-Maior do Exército, que desde 14 de outubro tinha deixado claro os tempos e os métodos necessários à intervenção sem ser ouvido. Nos dias seguintes, Badoglio foi alvo de duras críticas do hierarca Roberto Farinati, no jornal Regime Fascista. Em 26 de novembro, o Marechal apresentou sua renúncia ao cargo de chefe do Estado-Maior-General, que ocupou ininterruptamente por mais de 15 anos. Após isso, ele deixou Roma para ir caçar em Lomellina. Em 3 de dezembro, ele retornou a Roma e se apresentou ao rei para retirar sua renúncia. Em 4 de dezembro de 1940, o general Ugo Cavallero foi nomeado em seu lugar. Em 30 de abril de 1941, o Marechal Badoglio foi tomado pelo luto pela morte em serviço de seu filho Paolo, um tenente piloto da reserva, em Siba, na Líbia. Em 19 de novembro de 1942, ele também perdeu sua esposa Sofia. Com a derrota do Eixo na Segunda Guerra Mundial e a Itália sofrendo devido a essa circunstância, as iniciativas políticas visaram a remoção de Benito Mussolini e que, de alguma forma, possuíam duas circunstâncias. A primeira, interna ao próprio Partido Nacional Fascista, liderado por Dino Grandi, que se materializou com a ordem do dia apresentada ao Grande Conselho do Fascismo, ou Gran Consiglio del Fascismo, e posta em votação na noite entre 24 e 25 de julho de 1943. A segunda no âmbito militar, levada adiante pelo chefe do Estado-Maior, Vittorio Ambrosio, que havia substituído Ugo Cavallero, que visava substituir o Duce por um membro destacado do exército. Ambas as iniciativas autônomas contaram com a intervenção decisiva do rei. Uma terceira iniciativa foi levada adiante por elementos liberais democráticos pré-fascistas, que, no entanto, não encontrou terreno fértil com Vittorio Emanuele III. Nesse contexto, o Marechal Badoglio realizou uma série de encontros com o objetivo de manifestar sua disposição de assumir as tarefas que lhe fossem solicitadas. Desde o verão de 1942, Badoglio foi contatado sobre esse assunto pela princesa Maria José de Saboia, ainda parecendo muito cautelosa diante de seus avanços. Os contatos, no entanto, continuaram. Posteriormente, em 6 de março de 1943, o Marechal foi recebido pelo rei, dando-lhe a entender que só se deslocaria com o seu apoio. Desde a primeira quinzena de abril, ele teve repetidos encontros com os expoentes da Itália liberal pré-fascista, declarando seu acordo para criar um governo político. O encontro decisivo entre o Marechal Badoglio e o rei ocorreu em 15 de julho, e nesse encontro o soberano deixou claro ao Marechal que seria o novo chefe de governo. Contudo, que era absolutamente contra um governo político e que, pelo menos inicialmente, um armistício não deveria ser pedido. Após um encontro infrutífero de 19 de julho de 1943 entre Mussolini e Hitler, a ação do chefe do Estado-Maior-General, Ambrosio, e sua comitiva foi definitivamente direcionada para substituir o líder do fascismo por Badoglio, ou secundariamente por Caviglia. Mantendo sempre uma linha direta com o soberano, no caso o rei, também através do ministro da Casa Real, Pietro da Quarone. Ambrosio soube por esse último, no dia 20, da decisão do rei de proceder à demissão de Mussolini. Na realidade, o rei quebrou o gelo somente em 25 de julho, depois que a ordem do dia da votação do Grande Conselho do Fascismo colocou o Comando Supremo das Forças Armadas de volta nas mãos do rei. Na manhã do dia 25 de julho de 1943, antes mesmo de receber Benito Mussolini na Vila Savoia, o rei Vittorio Emanuele III, de 74 anos, deu a Pietro Badoglio a tarefa de formar o novo governo. Assim, o Marechal da Itália aceitou, rubricando o decreto apropriado às 17 horas da tarde. Mussolini, que era o chefe de governo, foi preso. O primeiro ato como chefe de governo por Badoglio foi elaborar a lista de ministros. Ele também deu ordens de incorporar a milícia voluntária ao Regio Esercito,
que assim deixou de ser uma força militar político-partidária. Às 20 horas, a rádio transmitiu o anúncio de que o rei havia aceitado a renúncia de Mussolini e nomeado o Marechal da Itália Pietro Badoglio como chefe de governo, primeiro-ministro e secretário de Estado. Às 22 horas e 45 minutos, seguiu-se o discurso do novo primeiro-ministro, que culminou com as seguintes palavras: "A guerra continua e a Itália permanece fiel à sua palavra. Qualquer um que perturbe a ordem pública será inexoravelmente atingido." A primeira reunião do novo governo foi realizada em 28 de julho e foi decidido dissolver o Partido Fascista, suprimir o Grande Conselho e os tribunais políticos e proibir a formação de qualquer novo partido político enquanto durasse a guerra. Entretanto, novas eleições gerais foram anunciadas 4 meses após o fim do estado de guerra. No mesmo dia, Badoglio enviou uma carta a Hitler, reiterando que, para a Itália, a guerra continuava no mesmo espírito da aliança com a Alemanha. No plano interno, de fato, os partidos políticos e os sindicatos tinham se reconstituído quase imediatamente, tornando inúteis as disposições governamentais. Na noite do dia 27, em Roma, sob a presidência de Ivanoe Bonomi, e no dia 2 de agosto seguinte, em Roma, reuniram-se os representantes do Partido da Democracia Cristã, do Partido Liberal Italiano, do Partido Socialista Italiano, do Partido de Ação e do Partido Comunista Italiano. Às 19 horas e 45 minutos do dia 8 de setembro de 1943, o Marechal Pietro Badoglio comunicou aos italianos que o governo italiano, reconhecendo a impossibilidade de continuar a luta desigual contra o poder esmagador do inimigo, com a intenção de salvar a nação de infortúnios ainda maiores e mais sérios, pediu um armistício ao general Eisenhower, comandante em chefe das forças aliadas anglo-americanas. O pedido foi aceito. Consequentemente, todos os atos de hostilidade contra as forças anglo-americanas devem cessar por parte das forças italianas em todos os lugares. No entanto, eles reagirão a qualquer ataque de qualquer outra fonte. Em 13 de outubro de 1943, por meio do diplomata Giacomo Paulucci di Calboli, o governo Badoglio declarou guerra à Alemanha. No final de junho de 1944, Badoglio retirou-se para Cava de Tirene, com a nora e os netos, um dos quais foi libertado no Lago Brages, no Alto Adige, que o confortaram na ausência do filho Mário, deportado para a Alemanha e encerrado nos campos de concentração de Mauthausen e Dachau. Tendo sobrevivido, Mário Badoglio morreu antes de seu pai, em 1953, devido às consequências de sua prisão. Após a guerra, em março de 1946, o Supremo Tribunal de Justiça declarou que o Marechal Badoglio havia perdido seu cargo de senador, juntamente com quase todos os membros da Assembleia Vitalícia. Em julho de 1948, o Tribunal de Cassação confirmou essa sentença. Retornando a Graziano após a libertação, o Marechal queria que seu local de nascimento, uma vez reformado, se tornasse uma escola maternal que levasse o nome de sua mãe, Antonietta Pitarelli, e pretendia acolher gratuitamente as crianças da aldeia, reservando para si algumas salas, para serem usadas como museu. Durante os meses de verão, ele próprio acompanhava os visitantes, ilustrando as diversas relíquias em exposição e os eventos de sua vida militar. Pietro Badoglio morreu em Graziano Badoglio em 1º de novembro de 1956, de ataque cardíaco de asma, aos 85 anos. A conclusão que chegamos é que Pietro Badoglio foi um excelente general, assim como marechal, sem dúvida um homem que entrou para a história da Itália. No próximo episódio falaremos do general Zenóbio da Costa. Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.